E o crescimento de 5,4% do PIB da China no primeiro trimestre superou as expectativas. Sobre esse dado expressivo, a gente conversa agora com o Celso Grise, que é professor de economia da FIA Business School. Celso, obrigada pela sua participação, um ótimo dia. E olha, como a gente viu aí, a China vem demonstrando força, em meio à guerra comercial, com os índices acima da expectativa. A Mari já comentou aqui mais cedo, hoje, logo no início do jornal, os destaques ficaram com vendas no varejo e produção industrial. Ao seu ver, esses resultados surpreenderam? Bom dia para você. Bom dia a você, Mari. Bom dia a você também, que nos recebe aí com tanta cortesia. Eu quero dizer o seguinte, esses dados surpreendem, sim, porque o crescimento foi de 5,4%. E as previsões estavam próximas de 5%. Surpreende, mas há explicações para isso, sim. Em primeiro lugar, ele é fruto da produção industrial chinesa que foi exportada. E por que se exportou tanto nesse último trimestre do ano? Se exportou muito porque as ameaças sobre a imposição de tarifas eram grandes e os fornecedores estavam muito preocupados. Enquanto isso, os compradores anteciparam as suas compras. O que iam comprar mais para frente, compraram antes e puseram no estoque, para garantir que os preços médios estivessem competitivos ainda. Em segundo lugar, o que fez o crescimento ser muito forte foi o aumento da demanda chinesa. A China começou a trabalhar, nesse último trimestre do ano passado, os investimentos mais para o lado da demanda do que para o lado da produção, estimulando um mercado interno brutal que ela tem. E as primeiras reações começaram a aparecer, então, nesse último trimestre de 2024. Somaram-se as exportações antecipadas que o industrial chinês fez para os Estados Unidos, e está aí o resultado maravilhoso do crescimento chinês, que também não deve permanecer nesses patamares. Bom, obrigada pela tua presença aqui. Acho que permanecer nesse patamar, numa indústria de 7%, crescimento de 7%, é realmente muito difícil no cenário geral. Agora, claro, uma dúvida que paira ainda, que eu queria um pouco a tua opinião a respeito, frente a uma redução das exportações para os Estados Unidos, que parece inevitável, ainda que você tenha muita, pode ser quando, mas vai reduzir, a China pode ser mais agressiva internacionalmente, via preço, e inundar outros mercados, e aí o Brasil preocupado com isso, ou ela pode ocupar um papel um pouco mais de mediação também, assumindo um pouquinho das perdas e indo mais devagar, estabelecendo essa rede de relações com países de uma maneira um pouco mais cooperativa. E aí essa viagem do Xi Jinping agora pela Ásia dá um sinal, as falas dele do multilateralismo dá um sinal, mas assim, a China é agressiva, sabe ser agressiva. Como é que você vê esse risco aí para os próximos meses na tentativa de sustentar as vendas da indústria chinesa? Bom, eu enxergo que as duas coisas podem acontecer, como você observou. Em primeiro lugar, a China vai ter que conviver com vendas menores. Ela já entendeu isso e, por isso, está estimulando o mercado interno para poder dar vazão a, pelo menos, parte do excedente produtivo industrial chinês. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, é claro que a China vai ser muito agressiva, não só no Oriente, tentando expandir suas vendas para a Rússia, para o Oriente Médio e para a própria Ásia, como também pode trazer os seus esforços de venda para o Ocidente. E aí o Brasil é um bom player que está candidato a ser inundado, sim, por vários produtos chineses. Por quê? Porque o Brasil tem uma população enorme, está numa situação relativamente confortável do ponto de vista do consumo, da renda, e essa grande invasão de produtos chineses pode ocorrer. Eu não acho que seja tão grande quanto a gente está imaginando nesse primeiro momento, que a China também buscará as outras soluções, como você disse. Mas nós podemos esperar por uma pequena enchente aqui de produtos chineses mais baratos, sim, atrapalhando bem a produção nacional desses produtos. Ô Celso, a China já vinha se preparando ao longo dos últimos anos, E agora, em meio a esse cenário tão turbulento de guerra comercial, ela vem preparada com todas as cartas para jogar esse jogo. Ela tem alguns problemas internos que ainda não foram resolvidos, que
a gente convém ter presente. Primeiro, ela tem um sistema imobiliário, vamos dizer assim, prestes à falência, muito mal estruturado. Seu sistema bancário é muito instável, seguro. Existe o chamado shadow bank, que são aqueles bancos informais que operam com taxas de juros e com empréstimos absolutamente díspares em relação ao sistema oficial, ao sistema bancário oficial. Ela tem problemas ainda de endividamento de municípios e de províncias. Então, do ponto de vista fiscal, ela também não está tão tranquila quanto parece. Então, vamos dizer assim, a China tem problemas internos, sim, mas eles são passíveis de serem contornados, dados os enormes superávites que a China tem e que pode pôr à disposição para superar problemas dessa natureza. Então, eu diria a você o seguinte, a China está muito bem preparada, inclusive do ponto de vista internacional, onde ela veio trabalhando a Rota da Seda, onde ela conseguiu agora aproximar-se mais da Europa. Ela tem uma proximidade grande com a Rússia, que é o grande país geograficamente no mundo. Ela tem também uma influência muito positiva no Oriente Médio e na África. Agora um pouco mais forte também na América do Sul. Então, eu diria para você, a China está muito melhor preparada que os Estados Unidos. Embora a economia americana viesse muito bem antes desses tarifaços, um bom crescimento, a inflação não havia disparado, a taxa de juros estava alta, havia uma situação de emprego confortável, a renda não estava em queda abrupta, tinha problemas, mas não estava comprometendo o consumo ainda, e entra essa política protecionista que o Trump está fazendo, que, francamente, ela perde um pouco do sentido do ponto de vista econômico. Ela me lembra um pouco daquela doutrina da CEPAL, onde se protegia muito os países, as barreiras à importação, a substituição de importações. Nós vivemos outros tempos. A mão de obra americana é muito cara e eu não sei se ela suportaria, do ponto de vista competitivo, enfrentar a China em produtos de baixo preço. Tem uma outra pergunta, mas a CEPAL aconteceu no momento em que os países não tinham uma indústria desenvolvida, né? Não tinham passado por essa etapa ainda. Aí os Estados Unidos já fez tudo isso, então eu acho mais curioso ainda, concordando com o teu comentário anterior. Mas o que eu queria te perguntar, em relação à China, você falou do papel da China com vários mercados, né? Essa possibilidade aí de agir internacionalmente. Queria te ouvir também a respeito do mercado interno e do comportamento dos consumidores. A China tem uma alta taxa de poupança do ponto de vista das famílias, né? Tem um tipo de comportamento que ainda é oriundo de uma história e de uma cultura diferentes da cultura ocidental, tem uma tendência ao consumo um pouquinho menor, mas que está mudando com a chegada de uma nova geração. Como que você vê esse papel do mercado interno e a possibilidade de expansão para esse lado também? Isso se assemelha muito ao consumidor japonês, né? Um pouco asiático tudo isso. Eles têm uma resistência ao gasto muito grande. Eles são, de fato, assim, de natureza poupadores. E esse é um grande problema para poder pôr a economia para rodar. Mas a China tem a possibilidade de trabalhar com taxas de juros bem mais baixas, uma política monetária mais agressiva, bem mais flexível do que no momento. Por outro lado, ela tem orçamentos que acabam dando a ela também uma certa tranquilidade, como dissemos, para o problema fiscal. Então, ela tem tanto a política fiscal quanto a monetária para incentivar esse consumo e levar esse poupador, vamos dizer, quase contundente, né? Ele adora poupar, levar esse poupador a pensar um pouco mais em usufruir e gastar. Eu vejo a China como um grande mercado interno e que pode se salvar a partir deste grande mercado que ela tem. É isso. Maravilha, muito obrigada, viu, pela sua entrevista mais uma vez aqui comigo e com a Mari, ao vivo no Agora. Celso Grise, professor de Economia da FIA Business School. Um ótimo dia para você, Celso. Para você também, muito agradecido sempre por estar presente com vocês, é um grande prazer. A gente que agradece. Bom dia, tchau, tchau.